Graça seja com todos, amém? A igreja pode tomar assento. Boa noite a você que está na sua casa, também fazendo uma extensão do seu lar para a casa de Deus. O pastor Cássio comentou na semana passada, ministrou conosco e falou dos sonhos, para a gente construir um 2022 sonhando. E eu tenho certeza, quantos têm sonhos para 2022? Levanta a mão. Amém. Quantos trouxeram os seus alvos hoje? Levanta a mão. Bastante gente. Vamos estar no final desse expediente, porque eu sei que através desse expediente dessa noite, você vai receber da parte de Deus sonhos que você tem há 5 anos atrás que ainda não se concretizaram. Amém? Porque nessa noite nós vamos aprender a ter uma oração eficaz. Uma oração que você vai acertar o alvo. E o nosso alvo, quando nós oramos, deve ser o coração de Deus. Amém? Quando nós oramos conforme a vontade de Deus, conforme aquilo que Deus já tem como planos para nós, coloca o texto que eu acho que é Jeremias 29, 11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Por que Deus está dizendo para nós nessa noite que Ele conhece os planos que Ele tem para cada um de nós? Porque Deus conhece o meu futuro e o seu futuro. Somente Deus sabe do que você tem para receber da parte dEle na sua trajetória de vida terrena, no seu futuro que está próximo. Porque nós vivemos, o passado passou. A sua vida hoje deve ser somente, para você puxar algo para trás, deve ser a flecha que você puxa. Sabe aquele arco, quando você bota a flecha? Quem já brincou quando era criança com aquele arquinho? Quando você puxa para trás, para você ir mais à frente. É dessa forma que você precisa olhar para a sua vida e determinar nessa noite. Então nós precisamos sonhar, sim. Precisamos acreditar nos nossos sonhos. Você precisa acreditar no sonho que você tem a curto prazo, a médio prazo e a longo prazo. Por que eu falo para você nessa noite que você precisa acreditar? Porque se você não acreditar naquilo que você quer realmente para a sua vida, seja na sua família, seja na sua área material, seja no seu chamado, no seu dom, na sua vocação que Deus te deu, se você não acreditar, qualquer desafio que vier para a sua vida, você vai desistir. Muitas pessoas não receberam os seus sonhos, porque estavam como aquele povo, naquela terra, naquele deserto, que tinha uma promessa para eles, mas eles demoraram para ver a promessa. E muitas vezes a minha oração, a sua oração, a gente demora para ver o resultado dela. Não pense que você vai orar por algo nessa noite e você vai ter logo. Tem orações que eu fiz que eu levei 11 anos para ver o resultado daquilo que eu queria. Quando eu comecei na igreja, 11 anos atrás, eu orei por algo. E a maioria das coisas que eu orei já aconteceram. E uma das últimas coisas que aconteceu no ano de 2021, eu vinha orando desde o dia que eu entrei aqui a primeira vez. Então, por que muitas vezes aquilo que eu estou sonhando não acontece na minha vida? Porque eu me esqueço, eu desisto, eu me acomodo. Eu boto um alvo ali nessa noite, mas aí 2022 não aconteceu, 2023 você não viu acontecer e você já parou de orar até. Abraão esperou 25 anos para ter o filho. Ele orou, ele clamou. Então, aprenda nessa noite que os seus alvos, as suas metas, os seus objetivos, as suas orações, elas não têm prazo de validade. Amém, igreja? Elas não têm prazo de validade. Mas sonhar apenas, eu quero dizer para você, dando continuidade
na ministração passada de quarta, não é o suficiente. Eu e você, nós precisamos de duas coisas fundamentais para você ver a realização dos seus sonhos e dos seus alvos. A primeira coisa que nós precisamos é fé. Nós precisamos de fé para ver se concluir os meus alvos e os meus sonhos que eu tenho para essa vida terrena. E a segunda coisa que eu preciso ter, um componente fundamental, é a minha oração, é a sua oração. Gente, você não consegue de repente entender o poder que tem uma oração. Porque muitas vezes as pessoas não conseguem ver esse poder, porque elas desistiram daquilo que elas estavam orando, daquilo que elas acreditavam um dia. O que fala Hebreus 11:1 a palavra? Que fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que nós não vemos. Então você de repente não está vendo o seu sonho, mas você vai continuar com fé, continuar acreditando, continuar orando, continuar clamando, porque a minha fé e a sua fé é uma posse antecipada, sabe, você tomar posse daquilo que você ainda não está vendo, mas você acredita e você está orando por aquilo. As suas palavras, você quando está profetizando, quando você está orando por algo que você está determinando para você, as suas palavras vão se materializar quando você não desistir dos seus sonhos. Amém? Eu tenho certeza que muitas pessoas já desistiram dos seus sonhos e por isso que não se concretizaram. O apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios, eu acho que é 5:7, porque vivemos por fé e não por aquilo que nós vemos. Mas eu estou cheio de problema, eu estou com uma enfermidade. E aí você precisa viver por fé e não por aquilo que você está vendo. Você continuar clamando, você continuar orando, continuar acreditando naquilo que você está falando com Deus. Porque quem quer ver os seus sonhos precisa ter fé. Porque vai acontecer coisas negativas que parece que não é para você ver aquilo que você quer realizar. Mas agora estava perto de concluir o sonho, mas não realizou. Eu tive muito perto de concluir o sonho que eu realizei em 2021, mas nenhum dos 11 anos realizou. Só realizou depois de 11 anos. Amém? Estão entendendo a mensagem, gente? E nessa noite, Deus colocou no meu coração, o tema da mensagem é a oração que dá certo. Olha o alvo lá, ó, no céu. Essa oração que você vai aprender nessa noite é a oração que vai dar certo para você realizar os seus sonhos e os seus alvos. Porque a oração, gente, ela é a chave. Para você entrar numa porta, normalmente ela tem uma chave e precisa ter a chave certa. Para você entrar no coração de Deus com a sua oração, para você ter uma resposta, você precisa ter a chave certa. É igual, tem como eu cortar uma árvore com um martelo? A ferramenta errada. Às vezes a gente está orando da forma errada e não está recebendo o resultado, a resposta de Deus, porque a oração ela é a chave para abrir a porta do seu futuro e do meu futuro. Ela é a chave para abrir a porta dos seus sonhos e dos meus sonhos. A oração abre os céus sobre a sua vida. Mas a palavra oração já diz orar e mais uma ação.
Então aquilo que eu quero, que eu estou determinando no meu alvo, nos meus sonhos, eu vou orar. E não é orar 1 ano, 2 anos, você vai continuar orando até aquilo que você está jogando no mundo espiritual se tornar real e verdadeiro na sua vida. E Deus, Ele só nos dá aquilo que nós temos como sonhos, quando nós estamos capacitados para receber da parte de Deus. A oração, gente, ela protege também a minha vida e a sua. E aí, se nós olharmos, os discípulos de Jesus andaram 3 anos, mais de 3 anos, um pouco mais, com Jesus, nessa vida terrena, e dormiam com Ele, acordavam com Ele, se alimentavam com Ele, viram muitos milagres, Ele ressuscitar mortos, curar enfermos. Mas a única coisa que eles pediram para Jesus, o que foi? Ensina-nos a orar. Por que será que a única coisa que eles pediram para Jesus é para serem ensinados a orar? Lucas 11:1. Certo dia, Jesus estava orando em determinado lugar. Tendo terminado, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou aos seus discípulos dele. Então, o que foi que eles pediram para Jesus? Se você estivesse andando com Jesus 3 anos do lado dele, será que você ia pedir para orar? Por que eles viram tanta importância na oração? Porque eles viram que o poder que Jesus tinha estava na oração. Jesus conseguia, por que Jesus, em alguns momentos que ele foi ressuscitar, ele pedia para aquelas pessoas que não tinham a fé que ele tinha, que estavam rindo dele, debochando dele, ele já morreu. E aí Jesus diz assim, ó, saem daqui. E aí Jesus ficava ali e fazia o milagre. Vai ter pessoas na sua vida que você vai precisar dizer assim, ó, sai, não anda mais comigo, porque você não sonha, você não acredita nos seus sonhos. Porque senão você não vai poder ver aquilo que Deus tem para você. Porque andando com Jesus, eles descobriram um segredo. Se eu sei como orar, eu tenho tudo. Esse é um segredo principal, gente. Se eu sei como orar, eu tenho tudo. Salomão pediu sabedoria, os discípulos pediram para aprender a orar. E é ano de sabedoria. Se nós não tivermos sabedoria para orar, você nunca vai receber aquilo que você está pedindo para Deus. A sua oração tem que ser como estava ali. A oração que dá certo, a sua oração tem que ser o alvo. Você tem que mandar ela direta para o céu e Deus mandar de volta a resposta para você. Mas isso não quer dizer que vai ser na hora que a gente está querendo. E aí, se eu pensar, quantos aqui já oraram? Eu já orei muito, principalmente na caminhada, que eu comecei, quando eu cheguei na igreja, e eu não tinha experiência com Deus ainda, e muitas orações eu não fui atendido. Quantos aqui já oraram e não foram atendidos por orações? A maioria. Não recebemos a resposta de Deus, porque a gente não acertou o alvo. Não oramos da forma certa para receber essa resposta, mesmo que seja lá na frente. Às vezes nunca falaram para vocês assim, ó, tu tem como orar por algo, por mim, porque eu acho que eu estou sem crédito com Deus, mas tu está com mais crédito com Deus. Eu já ouvi isso, até isso eu já ouvi. Quem já ouviu isso? Se uma pessoa está sem crédito no banco, tá? E aí, se eu orar por ela, Deus vai colocar dinheiro lá no banco? Claro que não.
Quando a gente está sem crédito com Deus, a mesma coisa. Deus não vai responder a minha oração. Por isso que é tão importante, e a gente frisa sempre, e você também sabe disso, que a área espiritual, ela ensina nós a cuidar das duas outras áreas. E a maioria das pessoas cuida mais das outras áreas do que a área espiritual. E eu provo isso quando um dia eu estava falando com Deus, e Deus me respondeu assim, eu mandei a palavra e Deus me respondeu de volta. Que eu disse, Deus, eu estou indo muito na igreja. Bem assim eu falei para Deus. Daí Deus mandou eu olhar quantas horas tinha uma semana. Eu nunca tinha olhado. 168 horas. E eu estava vindo 3 expedientes. Das 6 horas. Sobra quanto? 162 horas para mim viver com a minha família, com o meu trabalho. Porque a maioria das pessoas às vezes diz que não tem tempo para a família, mas quando estão em casa está cada um no sofá com o celular ligado. Se eu comer alimento, quem aqui come uma vez por semana comida? Levanta a mão. Só uma vez, o resto dos dias não come. A gente não para de pé, não é assim? Na igreja a mesma coisa. O nosso espírito, se ele não estiver bem alimentado, ele não vai parar de pé diante das circunstâncias, e os seus sonhos existem, mas você vai desistir porque você foi, por aquilo que estava fora de você, o problema que veio de fora, você não estava bem por dentro e você desistiu. Desistiu de sonhar, de acreditar naquilo que você queria. Então, nós estamos muitas vezes inquietos com os nossos problemas. Muitas vezes nós estamos ansiosos com os nossos sonhos. Quando eu vou ver concretizar esse sonho que eu estou buscando para mim? Estou ansioso com o meu futuro. A gente não sabe se vai dar certo. Será que vai dar certo isso? Será que vai dar certo aquilo ou não vai dar? Será que vai faltar? Será que não vai faltar? Será que vai faltar alguma coisa para os nossos sonhos, para os nossos alvos se cumprir? E aí começa uma inquietação e essa ansiedade, que é o mal desse século que nós estamos vivendo, uma ansiedade. Essa inquietação. E aí, se nós olhar, vamos pensar na área da medicina, da ciência, na área uma pessoa que precisa de um médico psiquiátrico. Você já viu que uma pessoa que toma o remédio, ele tem esse tratamento, e ele toma aqueles remédios fortes, mas ele nunca é curado. Vocês viram que eles tomam a vida inteira aquele remédio? Porque o problema daquela pessoa não é o remédio para curar ela. O remédio está distraindo ela. O remédio está só distraindo ela. O problema principal dela está dentro dela. E o que combate isso? Eu vivi isso e conheço muitas pessoas. Eu tenho autoridade para falar do que eu estou falando. O que combate esse desafio na vida da pessoa é a nossa oração e a nossa vida com Deus. Filipenses 4:6, olha esse texto. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Não ande ansioso por nada em nenhuma área da sua vida. Porque o inimigo, ele trabalha assim. Tu tem que cuidar muito dessa agora, e aí tu para de cuidar das outras, e ele te pega. Não ande ansioso por coisa alguma, mas tudo, tudo, pela oração, tudo seja pedido pela oração, pela súplica e com ações de graças,
apresentem os seus pedidos a Deus. Aqui tem uma chave para você nessa noite. Todos aqui têm pedidos, têm alvos e têm sonhos. O que eu preciso apresentar a Deus? A minha oração. O que é a minha oração? É a minha conversa com Deus. E quando a gente conversa com uma pessoa, você não espera ela falar com você também? A maioria das pessoas não esperam Deus falar e dar resposta. A gente fala algo com Deus e a gente precisa esperar Deus falar conosco. O Espírito Santo, ele fala conosco de diversas formas. Ele usa uma pessoa, às vezes, que está deitada, doente, para falar com quem está firme de pé. Ele usa várias formas, mas a gente precisa estar sensível para ouvir a voz dele. Suplicar, eu pedir, eu implorar a Deus. Então eu vou conversar com Deus sobre os meus pedidos, eu vou implorar a Deus, vou suplicar, e eu vou agradecer a Deus com ações de graças. O que é agradecer a Deus? Se eu estou conversando com Deus, eu estou pedindo para Deus, eu estou implorando para Deus, e eu estou agradecendo a Deus, é sinal que eu tenho paz, porque eu sei que se Deus me der, é porque é da vontade dEle e vai ser bom para mim. Estão entendendo? E se Deus não me der, porque não é da vontade dEle e está bom para mim também. Porque uma oração, você pode ter o sim de Deus, você pode ter o não de Deus, e você pode ter espera de Deus. Vamos esperar. Não está na hora ainda. E se nós olhar, nós já conhecemos outros tipos de orações, que é a nossa oração em silêncio, né? A gente está em silêncio, mas a gente está orando por algo. Às vezes, quando acontece algo, a gente entra numa oração de batalha. Mas a minha ansiedade, a sua inquietação, ela não é para a gente deixar com as pessoas. Não é para a gente deixar com o cônjuge. E tem pessoas que querem sonhar, mas quase matam o cônjuge porque não vê o resultado do seu sonho. Não está acontecendo isso, por quê? Eu sirvo na igreja, eu venho na igreja, eu estou congregando na igreja, mas eu não estou vendo esse resultado, e vai. Não é com o cônjuge, porque sabedoria, gente, uma vez eu ouvi assim, ó, a gente não tem problema nenhum em ficar nervoso. Tem algum problema numa pessoa ficar nervosa? Não tem problema. O problema é como ela age quando ela está nervosa. Então, por isso, quando você vai falar dos seus pedidos, fale para Deus. Fale os seus sonhos para Deus. Fale os seus alvos para Deus. E primeiro, o que você tem que fazer? Conversar. Segundo, você tem que suplicar. Terceiro, você precisa agradecer. Tem pessoas que Deus já respondeu as orações e nunca agradeceram a Deus. Deus já fez, já resolveu a situação, mas nunca agradeceram a Deus. Porque tem gente que conversa, mas não pede para Deus. E tem gente que pede, mas não agradece a Deus. E quando eu consigo juntar essa fórmula para orar, a minha oração está subindo. Você pode ter certeza do que eu estou falando para você nessa noite. Essa noite a sua vida pode mudar, o ano de 2022, se você começar a acertar aquilo que você ora e como você ora. A minha oração vai estar subindo e a minha resposta, ela vem descendo do outro lado. Conversando, suplicando
e agradecendo a Deus. Eu lembro que no início da minha caminhada de fé, quando eu cheguei, precisava de um trabalho, e eu trabalho com vendas, e eu lembro que eu orei a Deus, e eu estava firme, eu tinha me batizado, tinha ido no retiro, estava servindo na igreja. Eu orei a Deus por um trabalho. Eu acho que eu orei assim, ó. Sabe quando a gente rasga? Quem já rasgou o coração para Deus, se ajoelhou e falou com Deus de verdade? Eu acho que foi da meia-noite às 5. Quando eu peguei no sono, às 7 horas da manhã, Deus mandou a pessoa com o trabalho na minha casa e entregou o carro lotado de mercadoria para mim trabalhar. Oração que subiu e resposta aqui desceu. Eu conversei com Deus, eu implorei a Deus, e eu já agradeci a Deus que o que Ele mandasse para mim, eu sabia que ia ser o melhor da parte dEle. E aí a gente precisa entender que Filipenses 4:7, olha o que fala a palavra de Deus. Logo depois que ele ensina nós a orar, e a paz de Deus, sabe o que é a paz de Deus? A paz de Deus é o árbitro para te saber se Deus está ou não no teu sonho e nos teus alvos como resposta. Eu acho que é Colossenses 3,15, pulo ali para nós olhar esse texto. Que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração. Se não tem paz, Deus não está fazendo parte da situação que você está buscando. Que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Volta lá, Filipenses 4:7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Olha o que eu estou aprendendo com esse texto. A recompensa que a oração dá certa, está certa a minha oração, é a paz. Quando você tem paz daquilo que você está orando, se der resultado positivo, amém. Se der resultado negativo, amém. Porque você conversa, você pede, você agradece, seja qual seja o resultado. Então, para mim, a oração e a sua nessa noite, a partir de hoje, ela se tornar eficaz na nossa vida, porque ela tem poder, gente. Ela tem poder. E eu vou testemunhar mais para frente aqui, na palavra, que eu não quero me alongar, porque eu sei que eu também demoro muito se eu continuar demais. Por isso, eu preciso ir direto naquele que sabe o meu futuro. Às vezes as pessoas têm um sonho e vão falar direto para quem não sonha. Olha o que aconteceu com José. Não adianta eu ir em intermediário, eu tenho que ir direto naquele que já sabe qual é o meu futuro. Ele já construiu a minha história antes dela acontecer. Quando eu realmente estou orando para a pessoa certa, da maneira certa, não importa o que está acontecendo, eu tenho paz dentro de mim. Você vai ter essa paz. Eu sonho por isso, eu tenho esse alvo. Mas não aconteceu, amém, porque Deus, quando Ele faz parte, a gente tem essa paz. E quem tem paz não tem inquietação. Não fique inquieto, não fique ansioso. Não importa o que está acontecendo fora, dentro eu tenho paz. Antes de eu conhecer a Deus, eu orava e eu era ansioso para ver os resultados.
Mas quando eu entendi como Deus trabalha, da forma que Ele trabalha, eu entendi que Ele só vai dar aquilo que eu sonho no momento que eu estou capacitado para receber e cuidar bem daquele sonho que eu tenho. 1 Samuel 30 e 1, 30, aí. Quando Davi e seus soldados chegaram a Ziclag no terceiro dia, os amalequitas tinham atacado Neguebe e incendiado a cidade de Ziclag. Então ali nessa cidade morava duas esposas de Davi, morava famílias, tipo assim, ó, portão. Vieram os amalequitas, os homens estavam guerreando lá no Caí, e vieram os amalequitas e queimaram as casas, roubaram o que tinha e levaram as esposas e os filhos. Continua o 2. Levaram como prisioneiros todos que estavam, as mulheres, os jovens, os idosos, e a ninguém mataram, mas os levaram consigo, quando prosseguiam seu caminho. Ao chegarem a Ziclag, Davi e seus soldados voltaram da batalha, chegaram ali para ficar com as suas famílias, encontraram a cidade destruída pelo fogo, e viram que as suas mulheres e seus filhos e suas filhas tinham sido levados como prisioneiros. Imagina chegar os maridos e ver que dei minha esposa, que deu meus filhos, o que fizeram com a minha casa, com os nossos bens. Então Davi e seus soldados choraram em alta voz, até não terem mais forças. Choraram o que deram, o que tinha de lágrimas saiu para fora. As duas mulheres de Davi também tinham sido levadas, Ainoá e Jezreel, e Abigail de Carmelo, a que fora mulher de Nabal. Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Os homens que chegaram da batalha com ele queriam matar Davi. Imagina a pressão que Davi estava vivendo nesse momento. Tinha levado os filhos, tinham levado a esposa dele, tinham queimado a sua casa, mas os homens ainda que estavam com ele queriam matar ele. Estavam amargurados por causa de seus filhos e suas filhas. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. Olha a situação que Davi estava enfrentando. E ele se fortaleceu em Deus. Porque se ele não se fortalecesse em Deus, ele não ia ver os seus sonhos continuar se realizando. E aí eu pergunto para você, quando vem o desafio para você, aonde você tem buscado força, para você continuar acreditando naquele sonho que Deus já colocou dentro do seu coração? Bota o 38. E ele perguntou ao Senhor. Davi se animou, chorou o que tinha, e aí orou ao Senhor: devo perseguir esse bando de invasores? Será que eu vou alcançar eles? E o Senhor respondeu. Uma pessoa que tem intimidade com Deus, como Davi, que estava vivendo um momento difícil, ele orou, a oração dele foi uma flecha, subiu no alvo e já desceu a resposta. Por que eu estou falando isso para você nessa noite? Para você ter uma resposta mais rápida daquilo que você precisa de Deus, para você acertar mais as suas decisões. Se Davi não orasse a Deus, ele não ia saber: será que eu vou atrás? Será que eu vou alcançar eles? E aí Deus diz: persiga-os e é certo que você vai alcançar, e conseguirá libertar os prisioneiros. E aí Davi partiu. E aí Davi indo, tem um texto ali, eu não vou botar agora. Davi indo, depois que ele orou, ele encontra um egípcio no chão. Quem já viu essa história na Bíblia? Ele encontra esse egípcio no chão, e aí ele para atender a necessidade daquele homem,
que já estava há 3 dias sem alimentação, sem água, e ele dá água e para, e as pessoas queriam matar ele. Tu vai parar agora? Vamos buscar os nossos filhos, as nossas esposas. E ele parou e cuidou daquele homem. E aí, quando ele estava bem, o homem, para falar, falou para ele que ele estava servindo os amalequitas que foram lá e fizeram aquilo na cidade de Davi. E aí Davi pergunta para ele: tu sabe aonde que eles estão agora? Eu sei, mas se eu te falar, tu não vai me matar? E aí ele foram juntos, e aí era para podia levar 3 dias e não achar mais eles. E aí chegou na noite, até a noite chegou no lugar que estava, no acampamento. O que eu aprendo com isso? E Deus vai falando comigo assim. O que eu aprendo? Vai ter momento para os seus sonhos se realizar. Vai ter momento que você vai precisar dar uma paradinha. Porque vai ter uma pessoa que vai te ajudar a realizar o seu sonho mais rápido. Parar é sabedoria. Porque Deus usou aquele homem que estava ali, que eles queriam matar, queriam ir embora com Davi para buscar, como GPS de Davi. E aquele homem levou Davi lá onde estavam. E Davi chegou à noite, e até ao amanhecer do dia, eles mataram todos, e Davi voltou com as famílias, e voltou mais rico do que chegou quando tinha na casa dele. Coloca um texto para nós, Marcos 10, 28. Isso aqui é palavra, gente, você pode ter certeza. Então Pedro começou a dizer: nós deixamos tudo para te seguir. Respondeu Jesus: eu digo a verdade, que ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos por causa de mim e do evangelho, que deixará de receber quantas vezes? 100 vezes. Quando você acreditar e você seguir o evangelho e seguir a Jesus, você vai ter esse resultado aqui, ó. De repente hoje você está recebendo uma vez, mas ali está dizendo 100 vezes ainda a vida eterna. Guardar a mente e o coração, que fala em Filipenses 4:7, volta lá. Guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Por que que quando a gente não guarda a nossa mente e o nosso coração, a gente não vê os nossos sonhos e a gente desiste? Sei lá, se você tinha um sonho de ter mais uma empresa, tinha um sonho de ser curado, você tem um sonho do seu casamento ser melhor. Olha a importância da gente guardar o nosso coração e a nossa mente, para a gente não desistir daquilo que a gente quer para a nossa vida. Provérbios 4, 23, a palavra também deixa muito claro: acima de tudo, guarde o seu coração. Deus sabe a importância de nós guardar o nosso coração, guardar a nossa mente, porque dele depende toda a tua vida. Olha a importância de nós guardar o nosso coração. Por isso eu quero dizer para você nessa noite: não desista dos seus sonhos. Você vai encontrar desafios, sim. Você vai orar e vai receber a resposta. Se o teu sonho está alinhado, mais para frente você vai ver, com a vontade de Deus para a sua vida, na vida terrena, a resposta vem direto. Ela não demora. A paz que blinda o nosso coração já está disponível através da nossa oração. Se lembra de novo: eu vou conversar com Deus, vou orar, eu vou suplicar, e eu vou agradecer já por aquilo que eu estou pedindo para Deus. Isso é fé. Você agradecer sem ver o seu resultado ainda. A oração é você trazer à existência aquilo que começou em um pensamento, que era só um sonho, mas você vê se concretizar na sua vida. Você tem sonhos só para 2022? Quantos aqui tem sonhos para daqui a 5 anos? Levanta a mão. Amém, gente. Isso é sabedoria. Daqui a pouco vai chegar antes o sonho.
Então aprenda nessa noite que a oração dá certo quando a gente conversa, quando a gente pede, a gente suplica e quando a gente agradece. E agora eu quero te ensinar nesse restante de tempo que eu tenho, como você fazer uma oração inteligente, uma oração sábia. Porque se você não tiver uma oração sábia para orar, você nunca vai receber aquilo que você está buscando. Sabe quando os seus sonhos vão começar a acontecer? Que os meus começaram a acontecer quando eu comecei a aprender a orar. E não é palavras bonitas, mas sim o nosso coração. 1 Samuel 1,4. Essa mulher, ela tinha um sonho. No dia em que Eucana, que era o marido, oferecia sacrifícios, dava porções à sua mulher Penina e a todos os filhos e filhas dela. E aí? Mas a Ana dava uma porção dupla, porque amava, apesar de o Senhor tê-la deixado estéril. E porque o Senhor a tinha deixado estéril, sua rival, que é essa Penina, provocava continuamente a fim de irritá-la. Quantos tem alguma penina que provoca? Tem penina na vida aí? Tem umas peninas na vida, né? Que provoca a gente até irritar. Mas a gente tem que ficar nervoso e saber lidar com o nosso nervosismo. E aí? Por isso, acontecia ano após ano, sempre que Ana subia à casa do Senhor, a sua rival provocava, e ela chorava e não comia. Há anos, ela subia na casa de Deus e orava e ofereciam ofertas, e ela não tinha a resposta de Deus. De repente você está buscando algo há anos e você ainda não recebeu essa resposta. Ana queria ter um filho, então ela subia todos os anos à cidade de Siló, para pedir a Deus um filho, que naquela época não ter um filho seria como uma pessoa que fosse rejeitada. Hoje não é assim, mas como que se Deus tivesse abandonado aquela pessoa. Por anos ela orou e pediu e não recebeu, aprenda isso. Anos ela orou, pediu e não recebeu. E ainda tinha essa Penina rindo da cara dela, debochando na cara dela, tipo assim, ó, Deus está comigo, mas não está contigo. E aí, se nós olhar essa mulher, essa Penina, ela não tinha ideia que o que ela estava fazendo era para impulsionar Ana. Às vezes Deus permite o nosso inimigo, aquele que está incomodando a gente, para impulsionar a gente a ter os resultados e se concretizar os nossos sonhos, e a gente não está entendendo. Sabia disso? Bah, mas não para de me incomodar, mas é para mim ver o meu sonho. Você sabe qual é a sua penina que te incomoda, mas Deus está permitido para impulsionar você a ver os seus sonhos e os seus alvos. Quando Penina começa a irritar Ana, ela começa a acelerar o processo de Ana. E os nossos inimigos que Deus nos levanta é para acelerar o nosso processo. Se Davi não tivesse inimigo, jamais Davi seria rei. 1 Samuel 1,10. E com a alma amargurada, chorou muito e orou ao Senhor. Aqui, Ana, e o 11. Olha a oração dessa mulher aqui. E fez um voto dizendo: o Senhor dos Exércitos, se tu deres atenção à minha humilhação, conversando com Deus, estava suplicando a Deus, se tu te lembrares de mim e não te esqueceres da tua serva,
mas lhe deres um filho, que era o sonho da vida dela. Quantos têm um sonho de ter um filho? Já tem todo mundo? Então, não precisa orar sobre isso. Era o sonho da vida dela. E não te esqueceres de mim, mas me dê um filho. Então eu vou dedicar ao Senhor por todos os dias da sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortadas. Ana está dizendo assim, ó, se tu me der um filho, ele vai ser teu todos os dias. Aquilo que você está pedindo para Deus, é só para você, ou é para ser de Deus também? E aí Ana se levantou e orou e pediu o filho. Um dos segredos de uma oração inteligente, entenda isso nessa noite, isso aqui é chave, gente, para você ter a resposta de Deus. Um dos segredos de uma oração inteligente, a tua necessidade, o seu sonho, o seu alvo, tem que estar atrelado aos sonhos e o alvo que Deus tem para você, para essa vida. A única chance que tem para você receber o que você quer, precisa estar atrelado ao que Deus quer fazer na terra. E aí eu posso testemunhar, que toda a maioria sabe, que quando eu orei a Deus, quando o médico chegou na UTI e disse assim para mim, ó, nós vamos te perder se nós não te entubar. E eu pedi, tem como eu falar com a minha família? Não tem. É 10 dias tu vai ficar entubado e é assim, nós vamos te botar agora, tu vai ficar em coma e tu não vai ver nada e 10 dias. É assim. Depois a gente avisa eles. Eu disse, se tem que fazer, faz. Mas eu orei a Deus. Deus, eu sou teu servo. Eu estou fazendo o que eu posso nessa vida terrena, para que tu possa continuar usando, para mais pessoas serem alcançadas. Se for da tua vontade, Deus, que eu continue fazendo o que tu quer, me traz de volta. Se não é da tua vontade, Deus, faz o que tu achar que é certo e melhor. Por que eu estou falando isso? É da vontade de Deus ter servos aqui nessa terra ou não? É da vontade de Deus. A minha oração estava atrelada à vontade de Deus. E agora eu já dou outro ponto aqui para você entender o que eu estou falando. Você, vamos pensar nas mulheres. Você que está orando pelo seu marido, para o seu marido, seu melhor marido, não te incomodar tanto. Eu sei que as mulheres oram. Daqui a pouco, para ele largar algo que te incomoda, que ele está fazendo e tu não gosta. Você está orando para ele se tornar uma pessoa melhor para ti, para ele se converter e ele se tornar uma pessoa melhor para ti? Ou você está orando para ele se converter para ser um homem de Deus e uma mulher de Deus? Estão entendendo a jogada? Que a maioria das pessoas estão orando para conseguir algo de Deus para si e não para Deus. E aí Deus não responde a oração. Deus muda o meu marido, Deus que ele pare de beber, Deus que ele pare de me incomodar, converta o coração dele, mas não para servir na igreja, não para vir na igreja sempre, é para mim ter um homem melhor dentro de casa. Pedis e não recebeis, porque pedis mal. A maioria das pessoas não tem os resultados das suas orações, porque estão pedindo mal, com interesse para si, oração egoísta. Agora se você orar a Deus, assim como Ana orou, tu me dá um filho, Deus, e quando vier o filho, eu vou deixar, ele vai ser teu todos os dias. Tu me dá um filho, Deus, que eu te dou um profeta. Samuel foi profeta, e Deus estava precisando de profeta. Deus, Deus olhou lá do céu, eu estou precisando de gente para me servir. Eu estou precisando de um profeta naquele lugar. E aí, naquele monte de mulher estéril, tinha uma de joelho, orando a Deus e clamando a Deus por um filho.
e dizendo assim, ó, Deus, eu quero um filho, e eu vou te devolver, ele vai ser teu, ele não vai ser meu, mas eu quero um filho. Como é que Deus vai negar essa oração? Deus, eu quero um carro, porque eu preciso de um carro para me ajudar a carregar pessoas para a igreja. Depois que ganha o carro, cuida, não deixa nem a criança botar o pé no carro para não sujar, não tem carona para ninguém. Eu quero um marido para me servir mais. Aí o pit stop, chegando o pit stop. O pit stop não é para a área espiritual somente, é para a família e é para a área material. O pit stop é para alcançar todas as áreas da vida. E todas as pessoas, vou dizer o que eu vejo e eu atendo muita gente. Todas as pessoas que se desleixaram com a área espiritual, abriu a brecha para o natural entrar dentro de casa e fazer o que ele queria. Quem sabe o pit stop é que vai salvar o seu casamento, que tu não sabe ali na frente que está para arrebentar. Quem sabe o pit stop vai salvar a tua área material, que ali na frente está para afundar. Ah, mas eu já sei o que é pit stop. Nenhum pit stop é igual. E esse vai ser só durante o dia até as 5 da tarde. Já fizemos só no sábado para ser leve. Vai ter palavra de Deus que pode mudar a sua vida. Amém? Então o que está faltando para fazer a inscrição? Tem gente que só dá valor depois que perde. Vamos esperar arrebentar e depois chama o pastor para orar. Não tem como orar por coisa que está perdida já. Amém? Então valorize aquilo que Deus está colocando nas suas mãos. Ana valorizou, Deus, tu me dá um filho, eu estou orando por ti. Estou orando para ti, mas esse filho eu vou te dar de volta. Tu me dá um filho, eu vou te dar um profeta, Deus. Esse é um dos segredos da oração inteligente. A tua necessidade, o teu sonho, o teu alvo tem que estar atrelado com o sonho de Deus. E aí Deus me respondeu a minha oração. E eu lembro que tinha uma pessoa, quando eu estava no hospital do CAI, ela não queria deixar ninguém fazer nada nela, não queria botar máscara de oxigênio, ela não queria deixar as pessoas entubar ela lá onde que ela foi para o outro hospital. O que aconteceu com ela? Ela faleceu. Primeiro Samuel 3:1. Vou acelerar aqui, mas está no fim. 1 Samuel 3:1. O menino Samuel ministrava perante o Senhor, sob a direção de Eli, e naqueles dias era raramente o Senhor falava, e as visões não eram frequentes. E aí o 2. Certa noite, Eli, cujos olhos estavam ficando fracos, que já não conseguia mais enxergar, estava deitado em seu lugar de costume. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado, e Samuel estava deitado no santuário do Senhor, onde se encontrava com a arca de Deus. Então o Senhor chamou: Samuel, Samuel, respondeu o que ele? Estou aqui. Israel estava vivendo a maior crise espiritual da história, e toda crise na minha vida e na sua começa na área espiritual. Toda crise começa na área espiritual. E quando o espiritual vai ficando desestruturado, agora escapou a palavra, quando ele fica sem estrutura, vamos falar assim. Quando ele fica sem estrutura, o espiritual, começa a acontecer coisas que você não sabe por quê. E eu vou dizer uma coisa, que Deus fala bastante comigo, gente. Vai ter muitas pessoas em 2022 que vão ver muitas coisas acontecer. Positivas, foi isso que Deus me disse. E negativas. E é bastante gente. Quando os olhos do sacerdote começam a escurecer, quando a lâmpada de Deus começa a se apagar, o que Deus faz? Deus se levanta no trono dele.
E eu não posso deixar a esperança de Israel se apagar. As visões não podem continuar sendo raras. Mas aí eu vou dizer algo que assim que Deus me disse: sempre que tiver um Eli ficando cego, tem um Samuel ouvindo a voz de Deus. Sempre. Sempre que tiver um Eli ficando cego, tem um Samuel ouvindo a voz de Deus. Sempre que tiver um Saul enlouquecendo, tem um Davi sendo tirado de trás das ovelhas para fazer aquilo que Deus tem. Deus está sempre preparando alguém para colocar no lugar de quem está se perdendo. Assim que Ele me falou. Sabia disso? Deus está sempre preparando alguém para colocar no lugar de quem está se perdendo. E aí Deus precisa tirar o seu povo da crise e começa a passar os olhos sobre a terra para procurar alguém. E aí encontrou Samuel. E Ana teve a sua oração respondida. Ana queria o que, gente? O que Ana queria? O que Deus queria? E aí Deus deu o filho e ela deu o profeta. Quer que a sua oração e o seu alvo seja respondido? Peça aquilo que Deus quer fazer também. Você vai ter resposta nessa noite. Peça aquilo que Deus quer fazer também. Ana ficou orando anos, mas quando Deus respondeu, foi de um dia para o outro. E aí a última coisa que eu quero encerrando aqui, coloca Tiago 4,13 de novo. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados para gastar em seus prazeres. Aquilo que eu estou pedindo como alvo e como sonho para gastar nos meus deleites. Por que Jó, um homem de Deus, ele foi abençoado? Porque Jó estava orando pelos seus amigos. Jó 42:10, não precisa colocar. Abraão só foi abençoado porque através da vida dele todas as famílias seriam abençoadas. Então, quando Deus está mandando eu fazer algo, não para o meu egoísmo, não para mim, mas aquilo que eu quero é para dividir com mais pessoas, Deus responde. E quando a gente não faz, coloca para nós Jonas 2:1. Deus deu uma direção para Jonas: tu vai a Nínive, que está perdido o povo. Jonas vai na direção contrária, dentro do peixe. Jonas orou novamente ao Senhor, dentro de um peixe. Primeiro passou uma tempestade. Quando a gente está fazendo o que é contrário à vontade de Deus, a gente está vivendo uma tempestade e bota todo mundo junto na tempestade dentro de casa. E aí, o peixe passou, pegou ele, ficou 3 dias ali. E aí ele orou a Deus, volta lá. Jonas orou ao Senhor, o seu Deus. Daí vamos ver se ele teve. Por que Jonas estava dentro do peixe e passou a tempestade? Porque ele fez contrário ao que Deus falou. Jonas 2:9. Mas eu, com um cântico de gratidão, ele nem tinha saído de dentro do peixe, ele tinha orado a Deus. Então ele tinha conversado, ele tinha suplicado, ele implorou a Deus e ele estava cantando faceiro dentro do peixe. Eu vou oferecer sacrifício para ti. O que eu prometi eu cumprirei totalmente, e a salvação vem do Senhor. Eu vou ir lá onde tu está me mandando eu ir. Ele orou a Deus, a oração dele estava alinhada com a vontade de Deus para a vida dele. Jonas 2:10. E o Senhor deu ordens ao peixe e ele vomitou Jonas em terra firme. Sabe por que muitas vezes a nossa vida está assim? Porque a gente não está indo de acordo com a direção de Deus. O que eu estou pedindo para Deus não é alinhado, que Deus possa fazer parte disso. Eu quero que o meu marido melhore, mas eu quero que o meu marido melhore para mim, não para Deus. Eu quero oferecer o meu marido para ser um homem de Deus. Eu quero que a minha esposa melhore, mas eu quero oferecer ela para ser uma serva de Deus.
E aí você pode pensar, como eu vou orar se eu estou cheio de problema? Não peça nada para Deus se você está cheio de problema. Começa a oferecer para Deus. Deus já está até aqui, ó, de gente pedindo. Deus quer que a gente comece a oferecer. Sabe por que que muitas vezes a nossa vida espiritual é como um mendigo? Porque a gente só pede, a gente não oferece nada para Deus. É igual se eu chamar aqui na frente um desempregado e um empresário. O desempregado, ele já tem a mania de pedir já o trabalho. E aí tem pessoas às vezes que vão procurar o trabalho quando o patrão está saindo, dormiu até às 11h30, chegou com os olhos tudo inchados lá, não sei se não está com remela, e vai procurar o trabalho. O patrão já está aqui desde as 5 da manhã, 1000, ó. Vamos pensar aqui, ó. Se a pessoa que está procurando um trabalho, olha, eu tenho um sonho de trabalhar aqui na tua empresa, em vez de pedir um emprego, e eu sei que eu tenho uma habilidade de acordo com a tua empresa, e se eu puder te ajudar na tua empresa, para que a tua empresa venha crescer, eu queria trabalhar contigo. É fácil a pessoa dizer assim, opa, chegou um diferente aqui, que tem uns que só pede. A maioria dos cristãos só pede e não querem fazer nada, e não querem dar nada para Deus. Os cristãos gostam muito de pedir, mas não gostam de oferecer nada. A oração que dá certo não é quando você pede só para você. Aprenda isso, que você vai ter resultado nas suas orações. A oração que dá certo não é quando você pede só para você, e sim quando você pede para todos que vão sair ganhando. Você pede para todos que vão ganhar junto com você na sua família, para todos que vão ganhar junto com você, para Deus que pode ganhar junto com você. Aquilo que você sonha e está pedindo para Deus, Ele pode ter resultado junto contigo. Vamos ficando de pé. Aquilo que você está sonhando, Ele vai poder ter resultado junto contigo. Os teus sonhos e alvos que você está pedindo a Deus, vai abençoar mais pessoas, vai abençoar mais pessoas junto com você, ou é só para o seu prazer? Gente, se você aprender isso aqui nessa noite, você vai ver o seu 2022 sendo respondido de um jeito, porque daí você vai pedir da forma certa e Deus não nega, a sua oração vai ser o alvo, vai lá no coração de Deus, você manda a oração e Deus manda a vitória, manda a resposta do outro lado. Mas aquilo que você está pedindo, para quem que é? Os teus sonhos e alvos que você está pedindo a Deus, para quem que é? A oração não vai garantir uma vida boa, mas ela vai te alinhar ao céu. Todos os dias, gente, não é um dia, não é hoje que nós vamos orar pelos alvos, depois que você vai largar ali. Na hora que você devolver os seus dias, trazer essas ofertas, se você só quiser trazer o seu alvo, você pode colocar ali depois. Nós vamos orar antes por eles. Mas a nossa oração, ela precisa ser todos os dias. Não é só hoje que eu estou trazendo o alvo. Todos os dias eu tenho que ter uma vida de oração. Orar e consultar o único, aquele que já viu o meu futuro e o seu. Ele já desenhou para você. Quer ver uma oração poderosa e o resultado desceu na hora? E assim pode ser a sua nessa noite, se você entendeu o que eu estou falando. Eu acho que é Isaías 38. Coloca esse texto para nós. Naqueles dias, Ezequias ficou doente à beira da morte. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo. Ele disse: assim diz o Senhor, põe a tua casa em ordem, porque você vai morrer. Fiz um velório hoje à tarde. Todos nós aqui vamos morrer. E o problema é que se a gente só olhar a nossa vida naquele dia, se a gente só pensar quando a gente vai no velório a nossa vida. Ele estava para a morte. Ó, tu vai morrer e tu não vai te recuperar.
Deu para ti, tipo chegar assim, ó, vai lá um pastor na tua casa, tu arruma tuas coisas, a tua casa aí tudo, e tu vai morrer, ó, acabou para ti os teus dias. Desse tipo que eu estou falando. Chegar alguém na sua casa, o que você está fazendo com a sua vida? Você está cuidando só da sua área material e da sua família e não está cuidando da sua área espiritual? Aí eu tenho que equilibrar. Cuide que é nesse momento que o diabo vai entrar para pegar alguma coisa. Assim diz o Senhor: põe em casa, põe a tua casa em ordem, porque tu vai morrer. E aí? Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. E é isso que você vai fazer nessa noite, você vai orar. E aí ele faz o que? Ele faz Deus se lembrar. Assim como eu disse, Deus, eu estou te servindo, se é da tua vontade de me levar, pode me levar, Deus, mas se tu deixar eu voltar, eu vou continuar te servindo. Deus, tu me dá um filho, mas eu vou te dar um profeta. Senhor, lembra-te que eu tenho te servido com fidelidade, com devoção, e eu tenho feito o que tu tem aprovado. E Ezequias estava chorando amargamente. Então a palavra do Senhor veio a Isaías. Não deu tempo de chegar na outra quadra. Vai dizer a Ezequias: assim diz o Senhor, o teu Deus, do seu antepassado Davi: eu ouvi a sua oração. Você consegue ver que resposta é essa? É que a gente nunca imagina quando não é com a gente, mas vai chegar uma hora que vai ser com você, sabia? Que você vai precisar fazer uma oração e Deus, você vai precisar da resposta de Deus. De repente você chegou aqui nessa noite, você está precisando dessa resposta. Eu vi as tuas lágrimas. Eu ouvi, Deus está vendo cada um de nós aqui o que nós estamos buscando nessa noite. Deus sabe o nosso sonho, Deus sabe o que você quer para 2022, e eu continuo dizendo que vai ser o melhor ano da igreja em 2022. Amém? Vai ter positivo, vai ter muito positivo, vai ter negativo, vai ter. Vai ter muita gente que vai ficar, vai ter muita gente que vai sair, vai. Mas aqueles que ficar, vão crescer. Amém? Quando Saul saiu, Davi ficou. Aqueles que ficar, quando Eli não enxergava mais, Deus chamou Samuel. Deus está chamando você nessa noite, para você olhar para dentro de você. O que você está fazendo com a sua vida? O que você está pedindo para mim? Deus está dizendo: eu vou poder fazer parte desse sonho, desse alvo? Deus acrescentou 15 anos de vida. Eu não sei o que você está buscando para você nessa noite. Eu não sei o que você escreveu no seu alvo para trazer nessa noite. Mas o que Deus está dizendo para mim e para você voltar para Ele, voltar a ser dEle. Ele está com saudade de você. Ele não está com saudade dos teus pedidos, Ele está com saudade de você. Ele conhece cada um de vocês aqui. Ele está dizendo: eu estou com saudade dos meus filhos. Eu quero voltar a abençoar eles. Eu quero voltar a dar os sonhos para eles. Mas os sonhos que eles estavam me pedindo era só para eles. E agora eu quero voltar a devolver tudo de volta para eles, mas para eles poderem abençoar outras pessoas. Deus está dizendo isso para nós nessa noite. E você que chegou aqui, que está com o sonho de ser curado, olha Ezequias, ó. Quando eu orei a Deus, a oração tem um preço, gente. Eu me lembro, a Rosângela ia todo dia no hospital, na UTI me ver. Ela conseguiu ir lá todo dia. O pastor Cássio levava ela um dia, o Adriano levava, o Adriano levou até fralda para mim. Tem mais pessoas aqui que levaram a Rosângela. Mas ela sabia que se ela fosse lá na frente daquele vidrinho que eu estava, quando ela orava por mim, ela sabia que Deus ia ouvir, porque tinha um preço pago ali. Para você ver os seus sonhos e os seus alvos, tem um preço. Deus ouviu a oração da igreja, Deus ouviu a oração da Rosângela, Deus ouviu a minha oração. Deus, se tu quiser, tu me leva, mas se tu não me quiser, se tu quiser que eu fique, deixa eu continuar te servindo. Deixa eu continuar fazendo a tua obra. E Deus está querendo pessoas para fazer a obra dele. Deus está querendo encher o pit stop sábado.
Só falta você dizer sim. Não vai me dizer que é por causa de R$30. Quer ver os seus sonhos realizar? Levanta a mão. Levanta a mão quem quer ver. Quem não quer não precisa levantar a mão. Mas se você quer ver, você vai orar nessa noite. E você vai ter o melhor ano da sua vida. Mas você vai fazer a sua parte. Você que quer ser curado nessa noite, o Espírito Santo pode curar você. Ele passa a mão onde está e cura. Então eu quero que você coloque a mão no seu coração nessa hora. Eu quero que você declare com as suas palavras aqueles alvos e sonhos que você tem para você. Você vai declarar e você vai tornar visível diante de Deus. Mas como eu disse, os seus alvos e sonhos têm que estar alinhados com a vontade de Deus. Gente, a resposta, você vai mandar a oração e Deus vai mandar a resposta, se está atrelado a Deus. Agora, se é para o seu prazer, peça perdão a Deus. Se o seu alvo era para o seu prazer, peça perdão a Deus e agora mude a forma que você botou no papel, na sua mente. Deus, eu vim aqui para buscar algo para mim, mas agora eu entendi que a resposta do Senhor vai vir se eu buscar primeiro o Senhor. Por isso que eu quero voltar. Deus está dizendo, eu estou com saudade de vocês, eu estou com saudade da igreja, eu estou com saudade do amor de vocês por mim, eu estou com saudade. Eu estou com saudade de abençoar os seus filhos, de tirar os seus filhos das drogas, eu estou com vontade, mas e vocês querem fazer o que por mim, Deus está dizendo? Eu estou com vontade de salvar o casamento de vocês, mas o que vocês vão fazer por mim? Eu estou com vontade de abençoar você na área material, mas o que tu vai fazer por mim, Deus está dizendo? Eu estou com vontade de fazer você feliz novamente, mas o que você vai fazer por mim? Fale com Deus nessa hora. Profetize seus alvos nessa hora. Declare os seus alvos nessa hora que eu vou estar orando por você. E depois nós vamos louvar a Deus e declarar que você mandou o seu alvo para o céu, o seu sonho para o céu. E Deus vai mandar a resposta. Assim como Ana, anos e anos orou. Mas teve um dia que ela orou diferente. Deus, tu me dá um filho, mas esse meu filho vai ser teu. Tu me dá um filho que eu te dou o profeta. Opa, achei alguém diferente no meio de tanta gente. Aleluias, Pai. Aqui está a tua igreja nessa noite. Aqui estão os teus filhos nessa noite. O Senhor conhece o coração de cada filho e de cada filha. Eu sei, Deus, que tu está com saudade da tua igreja. Eu sei, Deus, que tu deu chamado, tu deu dons, deu vocação, deu habilidade. Eu sei, Deus, quantos milagres tu já fez, quantos sonhos tu já realizou. E aqui está a tua igreja nessa noite, Deus, estabelecendo os seus alvos. A tua igreja está conversando contigo. A tua igreja nessa noite está implorando a ti, Deus. E o Senhor conhece o coração de cada um dos teus filhos. A tua igreja nessa noite já está te agradecendo, que mesmo que a tua resposta seja sim, amém. Mesmo que a sua resposta seja não, amém. E se a tua resposta seja espera, amém. Mas os teus filhos vão continuar sonhando assim como Ana, Deus. Eles não vão desistir dos seus sonhos. E que no momento certo, que tu possa, Deus, estar concluindo os sonhos, os alvos da tua igreja. Aqueles que chegaram aqui, Deus, e têm o sonho de curar a sua enfermidade, mas eles também têm o sonho de te servir, o sonho de fazer uma troca contigo, Deus, ó, tu vai curar, mas eles vão doar a vida deles a ti, assim como eu fiz, Deus. Amado Espírito Santo, passa do cabelo aos pés, trazendo a cura àqueles que estão sonhando por isso nessa noite. Que tu possa confundir os médicos, Deus, em nome de Jesus. Que tu possa nessa noite, Deus, aqueles que têm o sonho de ter uma empresa,
que o propósito não é para os seus prazeres, mas é para ter vagas, ter funcionários, para pessoas serem abençoadas, para ter um emprego, Deus. Ajuda essas famílias a colocarem o seu negócio, ajuda essas famílias a crescerem, ajuda as suas famílias a serem fiéis a Ti e a administrarem bem. Aqueles que têm o sonho, Deus, aqui nessa noite, que colocaram como alvos de ver os seus filhos, aqueles que se perderam na jornada. Amado Espírito Santo, que o compromisso dos pais possa fazer o Senhor proteger os filhos aonde eles estiverem perdidos. Que o compromisso que cada pai e cada mãe está assumindo aqui nessa noite, Deus, possa trazer a proteção para os filhos, possa trazer os filhos de volta para a tua casa, que os compromissos dos pais, em nome de Jesus. Aqueles, Deus, que estão desistindo do seu dom, da sua vocação, da sua habilidade, do seu chamado, aqueles que olharam para homens e não olharam mais para o Senhor, aqueles que nessa noite pediram algo para Ti, Deus, e querem voltar realmente a Te amar acima de tudo e acima de todos, que o Senhor é o alvo, vai voltar a ser o alvo deles, que o alvo deles vai ser o Senhor, que o Senhor possa estar derramando o amor em Te servir novamente, o amor em ter crédito contigo, o amor, Deus, em fazer parte desta obra, o amor em salvar vidas. Eu quero rogar a Ti, Deus, que o Senhor traga um avivamento e um despertamento para a Tua igreja, em amar vidas, em cuidar das vidas, porque sabemos que muitas vezes nós estamos orando por algo e o Senhor não dá para nós porque nós Te abandonamos, nós Te deixamos, nós se tornamos religiosos. Mas aqui está uma igreja nessa noite que está querendo voltar a viver o Teu reino, a Tua vontade. Assim como os discípulos pediram para Jesus, ensina-nos a orar. Aqui está a Tua igreja nessa noite, Deus, aprendeu a forma de orar e ter a resposta mais rápido. Eu quero declarar, Deus, sobre cada sonho, sobre cada alvo, sobre cada oração nessa noite, que o Senhor esteja com os ouvidos abertos e pronto para mandar a resposta e a vitória para os Teus filhos, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém e amém.